Ok, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. Nós estamos tratando do tema ação penal. Na aula anterior, nós demos algumas noções iniciais acerca de ação penal e também encerramos a aula falando sobre acordo de não persecução penal, não foi isso? Falando lá daquele artigo extensíssimo 28A, que prevê o acordo de não persecução penal feito pelo Ministério Público. Hoje, nós vamos iniciar falando aí individualmente de cada uma das ações, particularidades da ação penal pública incondicionada, pública condicionada e ação penal privada. Espero hoje que nós consigamos falar a respeito de pública incondicionada e pública condicionada, e na nossa próxima aula nós tratamos de ação penal privada, fecha a disciplina, fecha os temas que eu queria trabalhar com vocês nesta primeira etapa. E aí, na segunda etapa, nós tratamos dos temas seguintes, com fé em Deus, nós vamos vencer todo o conteúdo. Este é o propósito. Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês os slides e qualquer questionamento podem me interromper aí, beleza? Vamos lá, gente. Vamos lá. Ação penal. Tá projetando slide aí, não tá, gente? Sim. Beleza. Grande esse acordo de não persecução penal, né? Deu uma mudança lá para a gente na polícia, na forma de trabalhar, buscando otimizar o serviço. Buscando otimizar o serviço, deu para dar uma mudança na forma de trabalho. Vamos lá. Ação penal pública, gente. Ação penal pública, essa ação penal pública de que vamos falar primeiro aqui, trata-se da ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, já fizemos referência, já falamos a respeito, já viram em direito penal. Ação penal pública condicionada incondicionada, é aquela promovida pelo Ministério Público, e quando se fala Ministério Público, se estivermos falando de justiça estadual, promotor da República, promotor de justiça, se estivermos falando de justiça federal, procurador da República, não é isso? A ação ela é promovida pelo Ministério Público e disse que ela é incondicionada, por quê? Porque para sua propositura não há nenhuma condição. O Ministério Público tem plena liberdade para propor ou não propor a ação, independentemente de manifestação da vontade por parte da vítima do delito, por parte do ofendido, não é? O Ministério Público pode propor ação independentemente da concordância da vítima. Por isso que se diz, é uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Vamos falar de tópicos. A titularidade. Quem é o titular? Quem é titular? Quem é que pode propor a ação penal pública incondicionada? Quem pode propor a ação penal pública incondicionada, quem pode figurar no polo ativo da ação, é o Ministério Público. Mais uma vez, Justiça Estadual, promotor de justiça, Justiça Federal, procurador da República. Princípios da ação penal pública incondicionada. Princípios da ação penal pública incondicionada. Primeiro deles, e esses princípios aqui,
boa parte deles também se aplicam à ação penal pública condicionada. Primeiro deles, obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Estando diante de um fato constitutivo, um fato em tese, prestem atenção, gente, toda vez que nós ainda não temos uma ação penal condenatória, uma sentença condenatória transitada em julgado, disse que nós estamos diante de um fato constitutivo de crime em tese. Em tese. Por quê? Porque não temos uma pessoa condenada. Pois bem, se o Ministério Público está diante de um fato constitutivo de crime em tese, e se o Ministério Público, se este fato, ele vem instruído, se este procedimento, essa informação, se ela vem instruída, seja por meio de um inquérito policial ou investigação própria do MP, se ele vem instruído com elementos de materialidade e autoria, prova de materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público é obrigado a propor a ação penal. Obrigado. Por isso que se fala em princípio da obrigatoriedade. Ele é obrigado a propor a ação penal. Ele não tem a discricionariedade de propor ou não propor. Não, eu quero ou não quero propor. Não existe essa possibilidade. Nós estamos falando de uma ação penal pública, nós estamos falando, por ser ação penal pública, nós estamos falando dos crimes que mais ofendem a sociedade. Em função disso, ele é obrigado, estando diante de um fato em que há provas de materialidade e indícios de autoria, ele deve propor a ação penal. Lógico que nós tivemos uma mitigação deste princípio da obrigatoriedade com a criação do acordo de não persecução penal, porque no primeiro momento ele vai ver se cabe o acordo de não persecução penal. Não cabendo ou não aceitando, não cabendo ou não aceitando o investigado o acordo de não persecução penal, então o Ministério Público passa para a fase seguinte, que é a da propositura da ação. Propositura da ação, aqui ele está obrigado. Ok? Princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. De nada adiantaria o Ministério Público ser obrigado a propor a ação penal se ele pudesse desistir da ação depois de proposta. Pelo princípio da indisponibilidade, o que é o princípio da indisponibilidade? Pelo princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta. Ele não pode desistir da ação penal. Uma vez proposta a ação penal, ele não pode desistir da mesma, né? Senão, não teria lógica ele ser obrigado a propor, se imediatamente após a propositura ele pode desistir da ação. Só que temos que ter atenção para o fato de que a indisponibilidade não implica que, ao final da ação, o Ministério Público tenha, ao final da instrução processual, quando da sua última manifestação, o Ministério Público tem a obrigação de reafirmar o pedido de condenação. Nada impede que o promotor, que o procurador da República, que o Ministério Público, a princípio, denuncie, ou seja, inicie a ação penal em obediência ao princípio da obrigatoriedade. Porém, durante a instrução processual, oitiva de testemunhas, oitiva do acusado, né, do réu, da vítima, a análise de novos documentos, eventuais perícias que foram feitos no curso do processo, nada impede que, em razão da instrução processual, o promotor mude de ideia, o Ministério Público mude de ideia, fala, não, peraí, quando eu tinha só o inquérito policial ou só a minha investigação própria, eu achei que tinha elementos
suficientes para aquele momento processual, que era a propositura da ação. Ok. Agora, passada toda a instrução do processo, eu vejo que que eu estava equivocado naquele meu entendimento primeiro, ou que eu não produzi prova suficiente, não foi produzida prova suficiente no processo para que a pessoa seja condenada. Então, eu que primeiro denunciei, hoje, na minha última manifestação, antes da sentença judicial, manifesto-me pela absolvição. Nada impede que o Ministério Público se manifeste pela absolvição. Ele não vai estar ofendendo o princípio da indisponibilidade. O que ele não pode é desistir da ação. Quando se desiste da ação, você não se manifesta pela absolvição, você simplesmente se afasta do processo e se manifesta pelo seu desinteresse que o processo tenha sequência. Na ação penal pública, isso não pode acontecer. Princípio da indisponibilidade. Ok? Princípio da oficialidade. O órgão incumbido da propositura da ação penal é o Ministério Público. E o Ministério Público, ele é um órgão oficial. Ele é um órgão oficial, ele integra o poder público. E por integrar o poder público, disse que o Ministério Público é um órgão oficial. Daí porque o princípio da oficialidade. Se estivéssemos falando de uma ação penal privada, ela é proposta pelo ofendido ou seu representante, ou seja, ela é proposta pela vítima, por um particular. Na ação penal privada, nós não temos o princípio da oficialidade. Aqui nós temos o princípio da oficialidade, porque quem propõe a ação é o Ministério Público, o Ministério Público integra o poder público. Correto? Princípio da autoritariedade. Esse princípio da autoritariedade está diretamente ligado ao princípio da oficialidade. O princípio da autoritariedade está diretamente ligado ao princípio da... Perdão. A autoritariedade está diretamente ligado ao princípio da oficialidade. Se este órgão integra o poder público, necessariamente nós temos na pessoa do Ministério Público, da instituição Ministério Público, uma autoridade pública. Por isso que se fala em princípio da autoritariedade. Ministério Público, que é titular da ação penal pública, ele é uma autoridade pública. Por isso que se fala em autoritariedade. Particular que propõe a ação penal privada não é uma autoridade pública, por isso não se fala na ação penal privada em autoritariedade. Princípio da oficiosidade, que é diferente do princípio da oficialidade. O princípio da oficiosidade, ele está diretamente ligado ao princípio da obrigatoriedade. Ele está diretamente ligado ao princípio da obrigatoriedade. Segundo o princípio da oficiosidade, diante de um caso concreto constitutivo de uma conduta em tese constitutiva de delito, no qual o Ministério Público tenha prova de materialidade e indícios de autoria, ele deve agir de ofício. Ele deve agir de ofício, independentemente da manifestação de quem quer que seja. Independente da manifestação de quem quer que seja. Ele, além de ter que agir independentemente da manifestação de quem quer que seja, ele não tem a discricionariedade de propor ou não propor a ação. Ele tem que agir de ofício, desde que esteja diante de um caso constitutivo de crime, uma conduta, constitutiva de crime em tese, e tenha prova de materialidade, indício de autoria. Ele tem que agir de ofício.
Beleza? Princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Segundo princípio da indivisibilidade, se o Ministério Público estiver diante de um delito cometido em concurso de pessoas, né, que a gente tem ali autor e coautor, autor e partícipe, se ele estiver diante de um delito cometido em concurso de pessoas, exatamente em decorrência do princípio da obrigatoriedade, ele não tem a possibilidade de propor a ação contra um e deixar outro de fora. Quero dizer, o Ministério Público não tem a faculdade de propor a ação apenas em face de um dos coautores. Ele necessariamente, estando diante de um concurso de pessoas, ele tem que propor a ação contra todos os envolvidos. Ele tem a obrigação da propositura da ação, em razão do princípio da obrigatoriedade, e mais do que isso, ele tem a obrigação de propositura da ação em face de todos os envolvidos, em caso de concurso da pessoa. Isso em caso de concurso de pessoas. Isso em função do princípio da indivisibilidade. Não existe a possibilidade de querer responsabilizar apenas dos envolvidos, alguns dos envolvidos, né, que não todos. Não existe essa possibilidade. E último dos princípios da ação penal pública incondicionada, princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Quando da propositura da ação, nós sabemos que no direito penal responsabiliza-se por meio da pena, responsabiliza-se aquele que cometeu a conduta típica. Responsabiliza-se aquele que cometeu a conduta típica. Lembrem lá do princípio, a pena não passará da pessoa do condenado. A pena não passará da pessoa do condenado, pela previsão constitucional. Então, se a pena não passará da pessoa do condenado, o Ministério Público não pode propor a ação contra outra pessoa que não seja aquele que cometeu o delito. É diferente da responsabilização civil. Lembram? Na responsabilização civil, se alguém cometeu um ilícito civil, se alguém cometeu uma conduta digna de reparação civil, se essa pessoa vem a falecer, a ação pode ser proposta em face com o propósito de receber a indenização dos herdeiros dessa pessoa, até o limite do valor da herança. Não é isso? A responsabilização civil por uma conduta que resultou em direito à indenização, essa ação pode ser proposta contra os descendentes até o limite disso, até o limite das forças da herança. Não pode entrar no patrimônio do patrimônio constituído pelos descendentes. Porém, ela persegue a herança. No direito penal, não. Falecendo o autor da conduta constitutiva de crime, a ação penal não pode ser proposta em desfavor dos seus descendentes. Não é? Princípio da intranscendência. A ação tem que ser proposta em face daquele que cometeu a conduta típica. Como eu disse para vocês, esses são princípios da ação penal pública,
a maioria deles se aplica, todos da ação penal pública incondicionada, e boa parte deles se aplica também à ação penal pública condicionada, na ação penal pública condicionada, ok? Alguma dúvida aí acerca dos princípios, gente? Vamos lá, repete a indivisibilidade, ainda compreendeu, Joyce? Quer que eu repita? Vamos lá, Joyce. O que acontece é o seguinte: nós sabemos, está lá na Constituição, está lá no artigo 5º, a pena não passará da pessoa do condenado, não é isso? Quem responde pelo crime é quem comete a conduta típica. Se um homem comete um crime de homicídio, quem responde pela conduta é ele. Caso ele venha, por exemplo, caso ele venha a falecer, só para ficar claro para vocês, vamos lá. Nós sabemos que tem alguns fatos que redundam em responsabilidade civil e em responsabilidade penal. Um mesmo fato do mundo real pode constituir crime e também pode constituir uma infração de natureza civil. Quando se mata uma pessoa, se matou uma pessoa, cometeu um delito? Cometeu, está lá no 121, matar alguém, é um crime de homicídio. Quando comete-se um homicídio, no mínimo, um dano moral, você gera, no mínimo, cabe uma reparação por dano moral, em razão do sofrimento que se sujeita, em razão do sofrimento que este autor do delito sujeitou aos descendentes da vítima. Não é? A vítima, vamos lá, a vítima, os descendentes, os parentes, amigos, não são descendentes, a importância da descendência aqui não importa. Os amigos, os parentes da vítima experimentaram um sofrimento muito grande em razão do assassinato. Em função disso, é cabível uma indenização por danos morais. Beleza? O autor do delito, aquele que cometeu o crime, aquele que cometeu o homicídio, quem tem que responder pelo crime? Quem tem que ir para a cadeia? É ele. Então, a ação penal somente pode ser proposta em face dele. Se após cometer um homicídio, esse autor vem a falecer, a ação penal não pode transcender, ela não pode ser proposta contra os descendentes. Ela não pode ser proposta contra os descendentes do autor do delito. Ação penal. Porém, a ação civil pode. A ação de reparação por danos morais, o dano moral, o sofrimento experimentado pelos familiares, pelos amigos daquele que foi assassinado, a ação de reparação, ela pode ser proposta, se ela foi proposta antes do autor morrer, antes do autor do crime morrer, ela tem sequência contra os descendentes. Se ele morreu antes da sua propositura, ela pode ser proposta em face dos descendentes. Essa indenização vai perseguir, ela vai até o limite do valor da herança deixada. Se a pessoa deixou uma herança de 10 mil reais em patrimônio, em dinheiro, e a indenização por dano moral deu 30 mil, vai se receber apenas 10 mil. Os 10 mil que for transferido vai se receber. Ele persegue a reparação civil, persegue o patrimônio. Isso não ocorre com a responsabilização penal. Os descendentes não vão responder pelo crime.
pela reparação, eles vão responder em razão do patrimônio recebido. Beleza? Isso que é intranscendência. Não há transferência de responsabilização penal. Tranquilo? Podemos seguir? Sigamos, pois. Vou projetar aqui para vocês. Vamos agora para a ação penal pública condicionada. Deixa eu fechar aqui. Tchum, 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 tchum. Aqui. Ok. Vamos lá, gente. Visualizam o slide aí, tranquilão? Eu mudei de arquivo. Ok, vamos lá. Ação penal pública condicionada, gente. Conceito do Fernando Capês. Ação penal pública condicionada é aquela cujo exercício se subordina a uma condição. Essa condição tanto pode ser manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal, representação, como também requisição do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada, mais uma vez, é aquela cujo exercício se subordina a uma condição. Essa condição tanto pode ser a manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal, representação, como também requisição do ministro da Justiça. Na ação penal pública condicionada, gente, por se tratar de uma ação penal pública, ela ainda continua tendo como titular o Ministério Público. Quem propõe a ação penal pública é o Ministério Público, correto? A particularidade da ação penal pública condicionada é que, para a propositura da ação por parte do Ministério Público, há uma condição. Que condição é essa? Há a condição de que haja a manifestação por parte do ofendido ou do seu representante legal, ou que haja requisição do ministro da Justiça. O ofendido é a vítima. Então, faz-se necessário que a vítima se manifeste no sentido de que haja a responsabilização, que haja a propositura da ação. Nós precisamos, para que o Ministério Público possa propor a ação penal pública condicionada, ele precisa ser provocado por parte da vítima, ofendido, né? A vítima é o ofendido, ou seu representante, ou, a depender da natureza do crime, requisição do ministro da Justiça. Beleza? Olha lá. Natureza jurídica da representação. E aí vamos falar de ação penal pública condicionada à representação. Natureza jurídica da representação. São duas modalidades, né, gente? Ação penal pública condicionada, ou ela é condicionada à representação, ou ela é condicionada à requisição. Vamos falar primeiro da ação penal pública condicionada à
representação. Isso, a representação. Natureza jurídica da representação. A representação, ela é uma condição de procedibilidade, condição de procedibilidade. O que quer isso dizer? Sem a sua apresentação, a ação penal não pode ser proposta. Por isso que se fala em condição de procedibilidade. O Ministério Público, ele não pode proceder à sua atuação, ele não pode proceder à propositura da ação penal sem que haja a representação. Por isso que fala que a natureza jurídica da representação, ela é uma condição de procedibilidade. O Ministério Público não pode proceder à propositura da ação penal sem essa representação. Ok? Titular da representação, titularidade da representação, que é diferente de titularidade da ação. A ação penal pública condicionada à representação, o titular da ação continua sendo o Ministério Público. É o promotor de justiça que é titular para a propositura da ação. É ele que vai figurar no processo como autor. Correto? Só que, além da titularidade da ação, nós temos a titularidade do direito de representação. Não tem que haver uma representação, não se faz necessária uma representação. Essa representação, via de regra, ela é realizada pelo ofendido. Pelo ofendido ou seu representante. Mais uma vez, ofendido, vítima. Entenda-se ofendido como sendo vítima. Ok? Vamos aqui aos artigos do Código Penal que dizem respeito a esta representação. Artigo 24, parágrafo 1º. Por favor. Ajuda aí, Júlia. Artigo 24, parágrafo 1º do CPP. Quem pode ajudar aqui, gente? Professor, caiu a internet. Não, sem problema. Aqui, vamos lá. 24, parágrafo 1º. Obrigado, Júlia. Olha lá. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Peça inicial da ação penal pública chama-se denúncia. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro de Justiça ou representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. O que nos interessa é essa segunda parte, né, neste momento. Ação penal pública condicionada à representação. Representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se o ofendido, nós estamos falando de titularidade, o direito de representação, nós não estamos falando de propositura da ação, quem propõe é o Ministério Público. Mas essa representação, a representação feita ao Ministério Público,
ela... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Esse direito de representação, em duas situações, quais são elas? Morte da vítima ou ausência da vítima, se a vítima for declarada ausente por decisão judicial, né, a vítima sumiu, desapareceu, a vítima do crime desapareceu. Neste caso, o direito de representação vai passar para quem? Quem é que pode representar? Na ordem que está aí no parágrafo 1º. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Eles podem exercer o direito de representação no lugar do ofendido que faleceu ou foi declarado ausente por decisão judicial. Ok? Então, esse direito, a princípio, o direito de representação é do ofendido ou seu representante legal. Na sua morte ou ausência, transfere-se para as pessoas aqui nesta ordem: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Beleza? Ainda a respeito deste direito de representação, nós temos o artigo 39. Vamos lá no artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Então, vejam, o direito de representação, ele pode ser exercido tanto pelo ofendido, pessoalmente, como também pode ser exercido por procurador. O ofendido, ele pode passar uma procuração para que uma terceira pessoa faça essa representação para que o Ministério Público possa propor a ação penal. Este procurador não tem que necessariamente ser um advogado. Basta ser uma pessoa com... Você vai dar poderes especiais. O que quer dizer poderes especiais? É poderes específicos na procuração. Você vai discriminar que a pessoa está autorizada a representar perante o Ministério Público, né, perante o juiz, o Ministério Público ou autoridade policial, ele está autorizada a apresentar uma representação para fim de responsabilização penal. Correto? Pode ser feita pessoalmente ou por procurador. Artigos 33 e 34. 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses destes com o daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Vocês vejam que o artigo 33, ele se refere ao direito de queixa. Ao direito de queixa. Vamos lá mais uma vez. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo ou retardado, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses destes com aquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Por mais que o artigo 33 ele se refira ao direito de queixa, o que é o direito de queixa? A queixa é a peça. Pois não? Pois não? Vamos seguir. Deixa eu ver se tem algum questionamento ou tem que autorizar alguém. Não, não é isso mesmo. O direito de queixa, conforme consta aqui,
para o seu exercício, caso a pessoa seja menor de 18 anos, se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado, se a pessoa não tiver representante, ou se os interesses dele colidirem com o seu representante legal, o que isso quer dizer? Pode ser que quem cometeu o delito que requer a representação, ou requer a queixa, seja o próprio representante. Pode ser que o próprio representante tenha cometido o delito contra o menor de 18 anos, ou enfermo, ou retardado mental. Correto? Nestas situações, pode ser nomeado um curador especial com o propósito específico de fazer essa representação. Esse curador, ele é nomeado a requerimento do Ministério Público, é nomeado pelo juiz. Vejam vocês, por mais que o artigo 33 fale apenas do direito de queixa, ou seja, da propositura da ação penal, da propositura da ação penal privada, esse direito de queixa, esse artigo 33, ele aplica-se da mesma forma ao direito de representação. Ele aplica-se tanto ao direito de queixa quanto ao direito de representação. Da mesma forma, para fazer essa representação, pode ser nomeado um curador especial exclusivamente com esse propósito. Artigo 34 do CPP. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou seu representante legal. Olha lá, gente. Da mesma forma que o artigo 33 refere-se somente ao direito de queixa, mas ele aplica-se também ao direito de representação, o artigo 34, da mesma forma. Por mais que o direito de queixa, por mais que o artigo 34 refira-se apenas ao direito de queixa, ele também se aplica ao direito de representação. O artigo 34 fala que se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa, e, portanto, entenda-se o direito de representação, poderá ser exercido por ele ou seu representante. Por que o Código de Processo Penal, no artigo 34, prevê essa possibilidade de dupla possibilidade de representação? Antes, nós tínhamos, no que diz respeito à capacidade para o exercício dos atos, nós tínhamos 3 modalidades de pessoa. Nós tínhamos os absolutamente capazes, que eram os maiores de 21 anos, os relativamente incapazes, que eram entre 18 e 21 anos, e nós tínhamos os incapazes para a vida civil, que eram os menores de 18 anos. Em função disso, o artigo 34, isso no direito civil, em função disso, o artigo 34 do Código de Processo Penal estabeleceu que entre 18 e 21 anos, se o ofendido, se a vítima tiver entre 18 e 21 anos, o direito de representação ou de queixa pode ser exercido tanto por ele quanto por seu representante. Nós temos que entender que esse artigo 33, que esse artigo 34, ele foi parcialmente revogado de maneira tácita pelo novo Código Civil. Ele foi parcialmente revogado, ele foi alterado de maneira tácita pelo novo Código Civil. Por quê? O novo Código Civil estabeleceu aqui, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. A partir do novo Código Civil,
que não é nada novo, né, que já tem tempo, mas eu costumo brincar, eu sou tão velho que eu estudei pelo Código Civil de 1916, então esse aí é novo. A menoridade pelo novo Código Civil, ela cessa aos 18 anos e a partir dos 18 anos a pessoa já está habilitada para exercer o seu direito, todos os atos da vida civil. Então, como hoje não existe mais incapacidade relativa, como não existe incapacidade relativa, ao se atingir os 18 anos, somente o ofendido pode fazer essa representação. Somente o ofendido pode fazer a representação. Então, nós temos que desconsiderar esse artigo 30, esse artigo 34, quando ele prevê aí a dupla possibilidade de representação, sendo ofendido entre 18 e 21. Entendam o que vem disciplinado no artigo 5º do Código Civil. Atingidos os 18 anos, somente o ofendido pode fazer a representação ou propor a queixa se se tratar de uma ação penal privada. Ok? Vamos lá. Prazo para a propositura prazo para a apresentação da representação. Prazo para a apresentação da representação. Nós sabemos que no direito tudo tem prazo, né? Tudo tem prazo. Prazo para a apresentação da representação. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Da denúncia, isso. Olha lá, gente. O prazo, então, ele é de 6 meses. A pessoa tem 6 meses para fazer a representação, e este prazo conta-se a partir de quando? Conta-se a partir do momento que ele venha a saber quem é o autor do delito. Porque não tem como, né? Ele vai representar para que o Ministério Público responsabilize quem? Se tiver qualquer questionamento aí, pode fazer, gente. Ô, Pedro, o slide sumiu. Sumiu? Sim, sumiu, agora tá uma tela preta. Deixa eu tentar projetá-lo aqui. É porque eu estou acompanhando aqui os artigos, mas deixa eu voltar com ele, tentar voltar com ele aqui. Vamos lá. João Pedro perguntou, eu pensei que era Joyce, né? João Pedro perguntou se a pessoa tem 6 meses para o quê? Diz ele que travou. Espera aí que eu já vou falar. Acho que a minha internet conectou a internet de João Pedro também, porque a minha, nossa senhora, tá uma tristeza hoje. É difícil. Tá uma luta. Vou ligar para a internet e falar assim, eu tô pagando vocês para poder ficar caindo? Aí não dá. Aí não dá. Isso é a chuva. Você está aqui em Montes Claros? Não, eu tô em Carbonita. Moça, eu tô pagando quase 100 mega de internet e a bolsa da internet não tá funcionando, não? Aí não dá, não. Dá Aí não. não dá, não. Paga quase R$ 100 por mês para poder ficar com essa internet. 100 mega não dá para cair, não, hein? Não, foi uns 80 mega, foi quase 100 mega, mas Pois é, mas tristeza. ainda assim, não dá para cair, não. Pois é, nossa senhora. Nem meu irmão tá brincando agora para poder ficar gastando internet. Ele Tá fica jogando o dia certo, inteiro, gente. Não aguenta esse treino. tá certo. Olha lá, gente. A pessoa tem 6 meses, João perguntou aí. A pessoa tem 6 meses para apresentar a
a representação. A partir do momento que ela venha saber quem é o autor do delito, porque ele precisa saber quem é o autor, né? Ele vai representar em face de quem, se ele não sabe quem é o autor. Então, este prazo não se conta a partir do momento em que ele sofreu, a partir do momento em que ele foi vítima do crime. Esse prazo se conta a partir do momento em que ele venha saber quem é o autor. Sabendo quem é o autor, ele tem 6 meses para apresentar a representação para que o Ministério Público possa propor a ação penal, né? Se ele não apresentar essa representação dentro de 6 meses, aí ele decai desse direito, ele não mais vai poder exercê-lo. E a pessoa não vai poder ser processada, já que, para ser processada, depende da representação. O Ministério Público não pode processá-la sem esta representação. Beleza? Artigo 39. Vamos lá. Artigos 33 e 34, Júlia. Não apareceu aí, não, Pedro? 33 e 34? Deixa eu ver. Eu tinha colocado eles em cima antes do artigo 5º do Código Civil. Sim. Vamos lá. Eu acho que... Não, 33, 34 tá certo. Eu falei aqui do 38, é do prazo. Vê se você acha isso. A súmula... Súmula 594 do STF. Ok. Deus. Olha lá, súmula 594 do Supremo Tribunal Federal. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou seu representante legal. Pelo ofendido ou seu representante legal. Nós temos aqui, gente, que adequar essa súmula à nossa realidade atual em função do novo artigo 5º do Código Civil, do artigo 5º do novo Código Civil, né? Então, vejam vocês, a súmula fala, o direito de queixa ou representação pode ser exercido pelo ofendido ou seu representante legal. Se a pessoa for menor, portanto, se ela for menor de 18 anos, ela vai precisar de um representante para exercer os atos da vida civil, não é isso? Ela vai precisar de um representante para representar ao Ministério Público no seu lugar. Como diz a súmula 594, o exercício dessa representação pode se dar de maneira autônoma, independente, seja pelo ofendido, seja pelo seu representante. Quando a pessoa atingir, o que acontece? A pessoa foi vítima do delito quando ela tinha 16 anos de idade. Sabe-se quem é o autor. Ela pode exercer os atos da vida civil? Não. Ela pode representar ao Ministério Público? Não. Por quê? Porque ela é menor. O seu representante legal tem 6 meses para fazer essa representação, ou seja, quando ela tiver com até os 16 anos, vamos supor que ela foi vítima do delito no dia do seu aniversário. Até os 16 anos e 6 meses, o seu representante legal pode representar pela propositura da ação penal por parte do Ministério Público.
Se o seu representante não o fizer, quando este menor completar 18 anos, ele vai ter os 6 meses para fazer essa representação. Ele vai ter até 18 anos e 6 meses para fazer a representação, porque o direito de representação ele é exercido de maneira independente pelo ofendido, ou seja, pela vítima ou seu representante. O representante só pode fazer até os 16 anos e 6 meses. Decai desse direito de representação em 6 meses, a contar do momento em que se sabe quem é o autor do delito. Para o ofendido, este prazo não conta, para a vítima não conta. Por quê? Porque ela é menor. Eu não posso decair de um direito que eu não posso exercer. Ele não pode exercer o direito de representação por ser menor. Ele vai poder exercer o direito de representação, ele, pessoalmente, sem representante, a partir dos 18 anos. Então, ele vai decair desse direito de representação quando ele tiver 18 anos e 6 meses. Beleza? Forma de realizar essa representação. Artigo 39, parágrafos 1º e 2º do CPP. Aqui já está aqui em cima, Júlia. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração. Olha a forma. Mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, pelo Ministério Público ou autoridade policial. Então, ela pode ser tanto escrita, não existe uma forma sacramental para a realização dessa representação, não. Pode ser feito de maneira escrita, pode ser feito de maneira oral, pode ser feito ao juiz, ao MP ou à autoridade policial. Então, pode ser feita qualquer dessas 3 autoridades de maneira escrita ou oral. Não existe uma forma sacramental de fazer essa representação. A apresentação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão no Ministério Público quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2º, a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Então, mais uma vez, de forma escrita ou oral, feita de forma escrita, ela será reduzida a termo, ou seja, a pessoa será ouvida, né? Seja no Ministério Público, seja na polícia, a pessoa vai ser ouvida. Quando ouvida, ela vai manifestar esse seu interesse que a ação pública, pública condicionada à representação seja proposta, e além de manifestar esse seu interesse, ela vai apresentar todas as informações que ela tiver referentes à materialidade e autoria, para que a polícia ou o Ministério Público possa apurar os fatos. Então, ele não só apresenta essa informação, como ele não só apresenta a informação, ele não só apresenta a sua vontade de que a pessoa seja responsabilizada, né, por meio da representação, como também apresenta os elementos que ele dispõe, todas as minúcias, todas as informações, para que possa haver a apuração do fato. Beleza? Irretratabilidade da representação. Irretratabilidade da representação. Artigo 25 do CPP, Júlia, por favor. Artigo 25. Irretratabilidade quer dizer que, uma vez feita a representação, ela é irretratável. Ou seja, a pessoa não pode voltar atrás. Feita a representação,
Ela não pode voltar atrás. Só que, prestem atenção, a representação ela só passa a ser irretratável depois de oferecida a denúncia. Se a pessoa fez a representação perante a polícia, ou mesmo perante o Ministério Público e o juiz, mas ele não trouxe todos os elementos necessários para que a ação fosse proposta. A ação é proposta por meio da denúncia. Não trouxe todos os elementos. Aí, o que ela apresentou, o que essa pessoa apresentou, foi encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público, foi encaminhado à polícia para que a polícia proceda à investigação. Enquanto o fato está sob investigação, ainda não foi oferecida a denúncia. A denúncia é a primeira peça do processo. Então, se a denúncia ainda não foi oferecida, a pessoa pode retratar, pode apresentar uma nova manifestação no sentido de, olha, eu não quero que a ação seja proposta. Lá atrás eu manifestei no sentido de que eu quero que a ação seja proposta, em função disso a polícia está investigando o fato, só que eu mudei de ideia e eu não quero que a ação seja proposta. Eu estou aqui me retratando. Pode fazer isso? Tranquilo. Mas, uma vez proposta a ação penal, ou seja, uma vez oferecida a denúncia por parte do Ministério Público, aí não há possibilidade da pessoa manifestar sua retratação. Possibilidade de manifestar, ela não vai surtir efeito. A ação penal vai continuar da mesma forma. Beleza? Não vinculação. Não vinculação. O que quer dizer a não vinculação? Olha só, gente. O Ministério Público, ele não está obrigado a propor a ação penal pública condicionada à representação. Ele não pode propor a ação sem a representação. Porém, existindo a representação, ele não está obrigado a propor a ação penal. E por que ele não está obrigado? Por que ele não está vinculado? Ele não está vinculado porque pode ser que o fato não constitua crime, pode ser que ele entenda que a pessoa apontada como responsável não é responsável, pode ser que ele entenda que não há elementos de prova nenhum, por mais que na representação esteja descrita uma conduta que constitui crime, mas não há elementos, não se conseguiu levantar nenhum elemento de prova, então ele não está obrigado a propor a ação penal. Ele não pode propor a ação sem esta representação. Porém, feita a representação, ele não está vinculado a ela. Nada impede que ele, como disse para vocês, entendendo que não se trata de um crime, ou entendendo que não tem prova de materialidade ou autoria, ele simplesmente não propõe a ação, não apresente a denúncia. Ele não está vinculado. Beleza? E aqui eu trago algumas hipóteses, alguns crimes que são crimes de ação penal pública condicionada. Eles são pouquíssimos, na verdade, como costumo dizer, né, vocês já ouviram muito, o direito penal ele é a última ratio, o direito penal ele é voltado para a responsabilização. A responsabilização se dá pela pena clássica, mediante privação de liberdade, nosso segundo maior bem jurídico. Então, via de regra, por se tratar de algo muito sério, por se tratar de última ratio, as ações penais são públicas incondicionadas. Nós temos apenas alguns poucos crimes que são de ação penal pública condicionada e alguns poucos crimes que são de ação penal privada. Beleza? Exemplos aqui de ação penal pública condicionada à representação.
Isso aqui é do Código Penal. Olha lá. Expor alguém por meio de relações sexuais, artigo 130. Isso mesmo. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deveria saber ser contaminado. Artigo 130 do Código Penal, que é o perigo de contágio venérea. Acho que o nome do delito é este. É isso. É um crime de ação penal pública condicionada. O Ministério Público somente age se a vítima, quem foi, né, exposto a perigo de contaminação de contágio por doença venérea, se houver representação por parte da vítima. É um delito que diz respeito tem grande interesse da pessoa, vítima, em talvez não haver responsabilização, não ter um processo, né? Não ter um processo, ter um reviver, ter perícia, ter que ouvir, ter que sentar frente a frente com quem a expôs a um perigo de contágio de doença venérea. Não é isso? Artigo 147, crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto ou grave. Da mesmíssima forma, crime de ameaça. E olha aqui para vocês verem, gente, como é que nós vamos saber. No artigo 130 está lá, parágrafo 2º. Somente procede-se mediante representação. Somente procede-se mediante representação. O próprio artigo, a própria previsão do crime nos informa se a ação penal pública é condicionada à representação. Nós vamos ter essa descrição aqui. Somente se procede mediante representação. Crime de ameaça, da mesma forma, olha lá. Somente se procede mediante representação. Ação penal pública condicionada. Violação de correspondência. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Pena detenção de 1 a 6 meses, parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação. Então, isso aí são alguns poucos exemplos, porque são poucos os crimes, que são de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nós vimos que, já comentei com vocês, que a ação penal pública condicionada ela é de duas naturezas: ou representação do ofendido ou seu representante, ou requisição do ministro da Justiça em alguns pouquíssimos delitos. A requisição do ministro da Justiça tem a mesma natureza da representação, da mesma natureza jurídica, é uma condição de procedibilidade. O Ministério Público não pode proceder à propositura da ação sem esta requisição do ministro da Justiça. Sem esta requisição do ministro da Justiça, ele não pode proceder à propositura da ação. O titular da requisição está na própria nomenclatura aqui, né? O titular da requisição é o ministro da Justiça, enquanto na ação penal pública condicionada à representação, o titular da requisição é o ofendido ou seu representante. Aqui, nos crimes de ação penal pública condicionadas à requisição do ministro da Justiça, e é importante que vocês saibam essa distinção, né, vocês tenham fixado essa ideia, ação condicionada, quando a vítima for ofendido, for um particular, nós temos representação, precisamos de representação. Quando a vítima, e nós vamos ver aqui nos exemplos, a vítima for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, nós temos requisição
do ministro da Justiça. Ok? No que diz respeito ao prazo, vocês viram que o prazo para a apresentação da representação são 6 meses a contar do momento em que se sabe quem é o autor do delito. Aqui na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, nós não temos a previsão de um prazo específico para a realização desta requisição. Como nós não temos um prazo específico para a realização da requisição, entende-se que o prazo é o prazo de prescrição do delito. Enquanto o crime não estiver prescrito, a requisição pode ser apresentada pelo ministro da Justiça. A requisição pode ser apresentada enquanto o delito não estiver prescrito. Então, leva-se em consideração aqui, não é aquele prazo de 6 meses, não. Leva-se em consideração aqui a prescrição do crime, que é muito superior a 6 meses, né? Nós sabemos que não existe prazo prescricional de 6 meses. Os prazos prescricionais são maiores, muito maiores. Irretratabilidade. Vocês viram que na ação penal pública condicionada à representação, ela é irretratável a partir do momento em que a ação penal é proposta. A partir do momento em que o Ministério Público apresentou a denúncia, a representação é irretratável. Antes disso, ela é retratável. Se o fato ainda estiver sob investigação, ou mesmo se ele já estiver com o Ministério Público, porém o Ministério Público ainda não propôs a ação, a representação é retratável. A irretratabilidade dela só inicia a partir do momento em que há apresentação da denúncia. Aqui, na ação condicionada, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, espera-se que o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, por se tratar de um órgão oficial, espera-se que ele não provoque o Ministério Público, caso não tenha certeza desse interesse na responsabilização penal. Então, quando se trata de requisição do ministro da Justiça, a irretratabilidade, ela já existe desde o momento em que é feita a requisição. Como se trata de um órgão oficial, não se espera que um dia ele pense uma coisa e no dia seguinte ele pense outra. Nós estamos falando de ministro da Justiça. Espera-se que, uma vez feita a representação, ela é irretratável desde o momento em que é apresentada. Ok? Não vinculação. Não vinculação. Olha lá, gente. Por mais que na nomenclatura diga-se requisição do ministro da Justiça, e requisição a gente sabe que traz um sentido de ordem, não é? Requisição traz um sentido de ordem. Por mais que na designação da ação traga o termo requisição, da mesma forma que na ação penal pública condicionada à representação, não existe vinculação do Ministério Público. O Ministério Público não está vinculado à propositura da ação. Pode ser que haja requisição e, em função dos elementos apresentados, o Ministério Público entenda que não há crime, ou entenda que não foi possível identificar o seu autor. Da mesma forma, pode ser que, em função dos elementos apresentados, o Ministério Público encaminhe para a Justiça, encaminhe para a Polícia, perdão. A Polícia, no caso aqui, pela natureza dos crimes, vai ser a Polícia Federal. A Polícia Federal vai proceder a toda a investigação e, mesmo ao final da investigação, não conseguiu se identificar o autor do delito.
ou não se concluiu que o delito efetivamente ocorreu. Então, o Ministério Público não está vinculado a essa requisição, ele tem autonomia de entendimento. Se ele entender que não tem o crime, ele não propõe a ação, por mais que haja uma requisição do ministro da Justiça. Ok? E temos aí, como disse para vocês, se a ação penal pública condicionada à representação, nós temos poucos exemplos, na requisição ainda são menores os exemplos ainda. Artigo 141, inciso 1, combinado com 145. Artigo 141. O capítulo aqui referido no 141 diz respeito aos crimes contra a honra, crimes de calúnia, injúria e difamação, crimes contra a honra. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. 1. Contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, então, via de regra, os crimes contra a honra para as pessoas em geral é crime de ação penal privada, salvo no caso do 140, parágrafo 2º, salvo no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal, quando o ofendido, ainda que particular, tenha sido também, além de ter sido objeto de crime contra a honra, essa conduta se deu mediante violência que resultou em lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso dos incisos 1 do 141, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, essa parte final não nos interessa. Então, vejam vocês, se se tratar de crime contra a honra, um exemplo de crime, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Crime contra a honra, praticados, crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação, praticados contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Beleza? Ok. Gente, aqui terminamos a nossa aula. Algum questionamento aí a respeito dos fatos? A respeito da matéria? Não, não? Como eu disse, é chover no molhado um pouquinho, né? Porque vocês já viram isso em direito penal. Deixa eu parar aqui a gravação, fazer uma chamada aqui rapidão.